Olá, amigos e amigas da Cabaninha, sejam bem-vindos às nossas palestras online. Hoje o tema é o desprendimento dos bens terrenos, um item importante do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como de praxe, vamos dar início à nossa palestra com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Conforme nós dissemos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que fala sobre não poder servir a Deus e a Mamon, destacamos o item 14, que diz do desprendimento dos bens materiais. É importante considerarmos sempre que, para o ser humano na Terra, existem algumas prioridades que ele escolhe, que ele tem em relação à sua vida comum, em relação àquilo que ele tem que fazer. Uma são as necessidades materiais e a outra as necessidades espirituais. As necessidades materiais dizem respeito à sobrevivência, ao relacionamento com as outras pessoas ao seu redor, à busca do conhecimento, da pesquisa, enfim, a tudo aquilo pelo qual ele consegue agir no mundo material. Em relação às necessidades espirituais, consciente ou inconscientemente, pratica as diversas atitudes que são julgadas pela justiça divina, incentivadas-se para o bem pelos mensageiros de Jesus, produzindo, dentro da sua evolução, aquilo que é necessário para aprender as lições que são precisas para que o seu espírito atinja melhores graus de perfeição. As necessidades materiais, quando a alma está encarnada, falam muito alto. A da sobrevivência, por exemplo, é muito importante, porque a todo momento ele precisa se nutrir e se movimentar na obtenção daquilo que lhe permita essa sobrevivência. É o teto, é o alimento, é a segurança e assim por diante. Mas as observações em relação a todas essas coisas das necessidades materiais, é sempre importante destacar aquilo que seja essencial, necessário, e aquilo que seja supérfluo. O texto do Evangelho segundo o Espiritismo frisa muito bem isso. O ser humano precisa aprender, entender, ele precisa ter uma boa noção daquilo que é necessário para a sua vida material. Porque tudo aquilo que lhe sobra além dessas necessidades se torna supérfluo e, portanto, pode estar faltando a alguém, ao seu lado, a um outro ser humano. O necessário é aquilo que nós precisamos minimamente para nos mantermos na vida material, sem ter um foco excessivo para as coisas da vida material, para que nós possamos voltar as nossas atenções para alguma coisa também do mundo espiritual e da alma. Na sua evolução, o homem encarnado muitas vezes se esquece disso, principalmente nos estágios primitivos, em que ele quase não tem nenhuma noção do que seja a espiritualidade. Nos mundos primitivos, essa sobrevivência domina, e ele então busca apenas o alimento, determinados relacionamentos com outros seres humanos, o domínio da terra, enfim, ele busca aquilo que é preciso para ele do ponto de vista material. Seguindo na sua jornada, nos mundos de expiação e provas, como é a Terra, ele já começa a pensar um pouco mais nas coisas espirituais. A religião, pela sua percepção de que existe um poder acima da própria matéria, a religião dá a ele um sentido de busca em algo transcendental, algo que ele percebe que existe mais poderoso que ele e ao qual ele faz parte,
ou precisa, de certa forma, fazer parte. E é por isso que as religiões têm, cada uma, o seu método de transcendência espiritual, isto é, a sua ligação para com Deus, ou com a espiritualidade. Então, o necessário e o supérfluo são exatamente a linha divisória entre aquilo que nós podemos ter, devemos ter, e aquilo que nós podemos e devemos distribuir. Porque distribuir estabelece uma relação de caridade, de fraternidade com os outros seres humanos, já que tudo que é material está à disposição do ser humano na matéria. É claro que tudo sob a regência da espiritualidade maior. Mas o homem usa, o homem se utiliza, o homem conquista as coisas materiais e as busca. E nesse sentido, em as adquirindo, em as conseguindo, estará então entre aquilo que ele precisa e aquilo que ele é supérfluo e ele pode distribuir. A riqueza, ela oferece ao ser humano diversos perigos, diversas ameaças. Isso porque, por ser alguma coisa de cunho exclusivamente material, ela chama a atenção do ser humano para as coisas do mundo material. Se ele é rico, as coisas materiais passam a lhe sobrar. Ele tem facilidade de adquirir tudo aquilo que o cerca, inclusive outras coisas, como a influência natural sobre as coletividades, o poder que pode exercer em função do que pode comprar ou do que pode fazer com o seu dinheiro. Por exemplo, a ganância é uma filha da riqueza quando usada para o mal. A ganância é aquele desejo de querer cada vez mais. Não basta aquilo que se tem. Existe sempre a vontade de se ter aquilo que está além daquilo que se possui e ainda pode estar à disposição. Infelizmente, a ganância faz com que nós nos apropriemos daquilo que é dos outros, porque nessa busca, muitas vezes, prejudicamos os outros, prejudicamos os nossos semelhantes. A riqueza também, muitas vezes, nos traz a inveja, porque ao querermos aquilo que é dos outros, ao nós desejarmos aquilo que os outros têm, criamos dentro de nós um sentimento de busca por aquilo que não nos pertence. E criamos, então, dentro de nós um sentimento contrário à virtude, que faz com que lancemos contra aquela pessoa determinado tipo de vibrações, de pensamentos, na busca para que ela perca o que ela tem, muitas vezes, para que possa satisfazer os nossos desejos mesquinhos. A inveja, portanto, ela estabelece uma relação de vício entre uma pessoa e outra. Aquilo que você busca ter naquilo que os outros têm, mas que muitas vezes você nem merece e nem pode ter. Um outro aspecto é o foco no materialismo. Quanto mais nós temos, mais o nosso foco na vida terrena fica voltado para as coisas materiais. O indivíduo tem um carro, quero dois. Tem um carro de boa marca, quero da melhor marca. Ele tem uma casa, ele quer outra casa, e tudo aquilo que cerca dentro da materialidade, dentro dos confortos que a vida material pode lhe oferecer. E isso faz com que o seu foco fique sempre em obter tudo aquilo que está à sua volta no mundo material. E nessa busca, na maioria das vezes, o ser humano esquece do que é transcendental, do que é espiritual, do que é voltado para o cultivo das virtudes da alma. Uma outra consequência da riqueza é o egoísmo. Além de querer o que os outros têm, querer cada vez mais, existe um sentimento de guardar para si e não distribuir, isto é, querer tudo que possa ter, guardar para si, sem distribuir para ninguém, sem dar nada para os outros. Nós vivemos num mundo de muita desigualdade, onde o egoísmo e a vaidade são citados como os maiores vícios do ser humano. A vaidade, porque o orgulho faz com que nós nos supervalorizemos acima daquilo que somos, faz com que nós desprezemos os nossos semelhantes, faz com que a gente tenha em relação a eles um sentimento de superioridade que não existe na realidade. Faz também com que nós busquemos trazer para nós apenas, ainda que percebamos que aquelas coisas faltem para os outros seres humanos. Um outro aspecto da riqueza é que muitas vezes apelamos para ela em relação a falsas justificativas.
O indivíduo busca a riqueza, é egoísta na desculpa de que está fazendo uma economia, de que está captando recursos para manter as suas condições de vida melhor durante um bom tempo. É justo, evidentemente, ser precavido, e a previdência é uma dessas outras justificativas. O indivíduo, em vez de repartir, acumula, na previsão de que vai ter uma longa existência para usufruir daquilo que ele está acumulando. Diz o texto do Evangelho, né, que a gente pode lembrar aqui. Louco, louco, ainda esta noite lhe tirarei as suas riquezas. E que vale essas riquezas, então, se eu vou tirar ainda essa noite a tua alma, como diz o Evangelho? É importante raciocinar que esse sentimento de justificativa muitas vezes faz com que o ser humano se esqueça daquilo que ele tem que fazer com a sua riqueza, né? E ele, então, acaba se esquecendo dos outros seus semelhantes. Outra preocupação é a justificativa que ele dá em relação aos seus herdeiros, isto é, aqueles que dependem dele e que ele precisa então garantir a vida deles por um longo tempo. Então acumula para deixar para os seus pósteros, esquecendo que a reencarnação estabelece os vínculos necessários para cada descendência e Deus provê para cada descendência aquilo que lhe é necessário. Além disso, o mérito de cada um em conquistar aquilo que precisa faz parte da lei de Deus. Estabelece um critério de mérito para que as pessoas possam conquistar aquelas suas necessidades por seu esforço próprio, pelo seu trabalho, por exemplo. Organizar fortunas para deixar aos herdeiros pode incentivar o ócio, pode incentivar a preguiça, o desprezo ao trabalho e ao surgimento de diversos outros vícios contrários às virtudes da própria fraternidade. Quem tem não quer perder, segundo o sentimento egoístico do homem. Dessa forma, é muito difícil trabalhar com a riqueza, e principalmente aqueles que não fizeram por trabalhar nela, não fizeram por ter esses benefícios, as recebem, como dizemos, de mão beijada, e então passam a usufruir delas à larga, sem cultivar o trabalho, nem mesmo de manutenção ou do bom uso desses dons, né, desses privilégios, como seja a da riqueza. Estabelece-se aqui a riqueza, tudo aquilo, como já dissemos, aquilo que pode ser o supérfluo. Não estamos raciocinando aqui apenas com aquele indivíduo que é hipermilionário, esse é rico, os outros não. É rico todo aquele que tem mais do que necessita. É todo aquele que tem mais daquilo que precisa, aquele que acumula excessivamente as coisas e, portanto, aquelas coisas faltariam ou faltam para alguém. As obrigações de quem tem são estabelecidas pelo sistema da justiça universal. A primeira obrigação de quem tem é da fraternidade. Ora, se todos nós somos filhos do mesmo Pai, portanto, somos irmãos, temos que nos tratar como irmãos. Temos que fazer com que essa irmandade, essa fraternidade, consiga propiciar o bem comum a todos, de uma forma bastante semelhante. É claro que na Terra existem diversos níveis de posições sociais, culturais, econômicas, mas há possibilidade de estabelecer níveis de equivalência para que isso possa ser do proveito de todos e não excessivamente usufruído apenas por um. A lei da caridade também é uma virtude que deve ser utilizada por aqueles que têm essa riqueza, por aqueles que têm bens materiais, além do que precisa. A caridade era uma das virtudes mais importantes, inclusive é um dos lemas da doutrina espírita, porque ela estabelece uma ligação de amor entre um semelhante e outro, entre uma pessoa e outra, porque há uma doação desinteressada para as necessidades do outro. Estamos falando aqui de bens materiais, mas a caridade se aplica a todas as necessidades do ser humano. O amparo àqueles que sofrem, o aconselhamento, não é? A mão amiga a reerguer a moral daqueles que estão enfrentando situações difíceis na vida e assim por diante. Uma outra coisa que a riqueza nos obriga a ter é zelar
por aquilo que Deus nos dá. Se Deus nos deu a facilidade de obter a riqueza, nós devemos cuidar disso como aquela parábola dos talentos. Aquilo que Deus nos deu, seja um, dois, três, cinco talentos, como diz a parábola, deve ser trabalhado para ser multiplicado não em proveito de si mesmo, mas em proveito de todos. Então, por menos que se receba, como diz a parábola dos talentos, não se pode enterrar e tornar aquele benefício inútil para todos, ou muito ou ainda só útil para si mesmo. É importante que, através da caridade, esse donativo que Deus nos deu, que é a possibilidade de ter bens materiais, porque isso é uma doação de Deus, isso é uma facilidade que Deus nos dá muitas vezes, para nós testarmos a nossa fraternidade e a nossa caridade. Essa facilidade deve ter utilizada, então, para fazer com que nós cultivemos as nossas virtudes. E uma dessas virtudes, talvez a principal dela, seja a da caridade. Vamos entender aqui que a caridade pode ser estabelecida de diversas formas, mesmo materialmente, conforme nós vamos ver um pouco mais adiante. A produção a proteção desses bens contra as pessoas más, também é uma das obrigações de quem tem a riqueza. A riqueza, se é um dom dado para bens de todos, deve-se evitar que outros a tomem para fazer o mal, principalmente aquelas que estão à nossa guarda. Então, aquele que as distribui sem tomar o cuidado de saber os benefícios que ela pode realizar, pode estar prodigalizando, pode estar favorecendo que essa mesma riqueza, esses bens materiais, possam ser utilizados por outras pessoas, ou para o prejuízo próprio, ou para o prejuízo de outros a quem eles possam afetar. Zelar por aquilo que Deus nos dá, proteger a riqueza do seu uso em relação ao mal, fazer com que ela tenha ganhos e benefícios para todos, para que todos então possam aproveitar da melhor maneira. No legado, zelar por aquilo que Deus nos dá é exatamente fazer com que tudo aquilo que nós temos, se passado para os nossos pósteros, sejam também utilizados de uma maneira caridosa e de uma maneira fraternal, ensinando os nossos herdeiros, aqueles que vão nos substituir na posse daquele benefício, daquele bem material, para que ele possa utilizar aquilo da melhor maneira possível. Ter não quer dizer que seja um pecado, mas usar mal, isso sim pode prejudicar a nossa alma, né? Nos atrasar na nossa evolução. Ensinar aqueles que estão conosco, usufruindo da riqueza, a utilizar bem essa riqueza, é uma caridade que fazemos com ele. E é também uma proteção, um zelo que nós temos por aquilo que Deus nos deu. E é aquilo que nós devemos manter no bom uso, aconselhando aqueles que nos substituirão no futuro, para que tenham a oportunidade de usar bem a riqueza, embora por caminhos diversos daqueles que nós tenhamos tomado. Um homem pode ser um grande filântropo, o outro pode dedicar os seus bens materiais para a cultura, o outro para o apoio à ciência, o outro para o apoio ao desenvolvimento da educação e assim por diante. Mas o objetivo será sempre o da fraternidade, o da caridade, aquele sentimento que faz com que todos nós tenhamos dentro de nós a satisfação de poder ter ajudado alguém e dessa forma colaborado para a nossa evolução e para a evolução dos outros também. A proteção desse legado, é importante que se diga também, ela diz respeito à distribuição. Aquele que tem pode distribuir para repartir entre mais pessoas, para que esse legado possa servir a mais pessoas. Então, não é só porque só tem aqueles filhos, dois ou três, é que faça essa repartição apenas para esses dois ou três. Pode ter o bom senso de dividir em mais escalas, segundo as atividades de cada um para as quais vai distribuir, dando então seguimento ao bom proveito desses benefícios, dessa riqueza e desses bens materiais. Deve-se usar, então, a riqueza para o bem comum. Nós costumamos dizer que existem no mundo chamados mecenas, né?
aqueles que doam a parte da sua fortuna em benefício do cultivo da arte. Mas os mecenas têm que prestar atenção se isso não estará sendo trabalhado para enriquecimento próprio, ao incentivar determinada arte, não criar no objetivo da arte aquele sentido de ganância. Favorecer a multiplicação da arte, favorecer a multiplicação do trabalho artístico, financiar o trabalho artístico, mas aconselhando para o real valor que esse deve ter, porque muitas vezes essas obras de arte começam a gerar a cobiça, a ganância, o desejo dos seres humanos em tê-las e pelo poder ou pela ostentação que elas mostram. Então, apoiar a cultura, apoiar as artes, deve também ter um cuidado também especial. Ele deve se fazer um trabalho do bem comum através de influência de políticas públicas, por exemplo. O dinheiro sempre traz um poder de relacionamento particular ou pessoal com o poder público. Existe uma relação direta. Às vezes, esses mais aquinhoados ocupam cargos de destaque na administração pública, na regência dos povos. E então é a grande oportunidade, com a experiência da riqueza que se possui, de poder utilizar os meios públicos, a riqueza de todos, para o benefício comum, para o benefício de todos. É interessante que, mesmo nessa situação de políticos, muitos se esquecem dessas condições, ou dessas necessidades, ou dessas obrigações. E se aí acabam agravando bastante a sua situação espiritual, porque utilizam aquilo que é de todos para um proveito pessoal ou para o proveito de poucos, negando a fraternidade e a caridade, o benefício para aqueles que precisam disso. Um emprego bastante interessante da riqueza é o desenvolvimento do progresso da humanidade. Isto é, favorecendo a pesquisa, a educação, como foi dito. Porque o ser humano, na matéria, precisa também desenvolver as coisas que são da ciência, as coisas que fazem com que ele evolua o seu raciocínio. E isso é feito através das ciências do mundo, onde o ser humano trabalha o seu conhecimento, aperfeiçoa o seu conhecimento, o seu raciocínio, para entender até melhor as coisas de Deus, compreender a natureza, as regras pelas quais a natureza se rege, e então compreender a magnificência de Deus, a sua sabedoria, e empregar esses conhecimentos para benefício de todos. É muito importante ter essa ligação, fazer essa ligação entre a riqueza, entre os bens materiais, entre aquilo que se possui, com o incentivo ao desenvolvimento humano, nos setores também da educação, da produção, da ciência em geral. E deve-se usar a riqueza também, pode ser utilizada para incrementar o trabalho, criando oportunidades de trabalho. Porque o trabalho, como se diz, é a maior oração que Deus nos dá. Aquele foco naquilo que se está fazendo, para que o homem tenha dignidade em obter as coisas para o seu sustento, o trabalho, portanto, é muito importante para a dignidade do homem, para o seu aperfeiçoamento moral e espiritual. O trabalho faz com que ele produza em benefício próprio e em benefício dos outros. É por si só uma ação fraternal. Aqueles que possuem riqueza, então, aqueles que possuem as empresas, aqueles que desenvolvem grandes conglomerados, devem prestar atenção nesse aspecto da geração de oportunidades através do trabalho, para que todos possam ter a possibilidade de obter a sua subsistência, distribuindo dessa forma, nessas oportunidades, aqueles recursos que essa riqueza lhe favoreceu, cumprindo o seu papel, cumprindo o seu trabalho fraternal e caridoso também. Apoiar a educação e a cultura. Muitos daqueles que já passaram na Terra, obtendo a riqueza, tiveram o cuidado de incentivar instituições, como sejam universidades, centros de pesquisa, fizeram doações vultuosas para essas instituições que permanecem pesquisando no desenvolvimento da saúde, no desenvolvimento das diversas técnicas utilizadas para as construções, para o desenvolvimento de produtos, para o benefício de alimentos,
para a produção alimentícia na agricultura e assim por diante. A riqueza, portanto, é um instrumento importante para a dinamização das coisas do homem. Abandonar a riqueza, distribuir a riqueza sem critério, ou então fugir da riqueza ou da sua responsabilidade, é fugir exatamente a uma tarefa que lhe foi dada. Deus nos aquinhoa com diversos tipos de bens, com diversos tipos de dons, ou com diversos tipos de talentos. Nós devemos reconhecer essas dádivas de Deus e fazer, então, o bom uso delas. Se, no caso dessa nossa conversa, a riqueza é o dom que nós recebemos, nós devemos, então, tomar o cuidado necessário para que ela seja empregada naquilo que ela seja mais profícua, mais útil para todos. E evitar que essa mesma riqueza seja utilizada para o mal por aqueles que estão sob nossa responsabilidade ou por aqueles que possam ameaçar fazer através dessa riqueza maldade ou fazer ou concorrer para o prejuízo de todos. A riqueza é controversa no mundo porque diversas parábolas, inclusive de Jesus, há uma frequente relação entre a riqueza e aquilo que é ruim. Isso é verdadeiro, porque a riqueza, como foi dito, ela atrasa, ela, ela faz com que o ser humano tenha um foco muito no materialismo. Mas no próprio Evangelho vamos ver aquela passagem em que Jesus chegou à casa de Zaqueu e, batendo na porta de Zaqueu, foi recebido por ele, o que foi estranhado por todos aqueles que o cercavam lá, os seus discípulos, porque Zaqueu era chefe dos publicanos, era um homem rico, aquele que recolhia os impostos para distribuir ao governo dominante. Então ele tinha muitas posses, mas era um homem caridoso. Ele tinha posses, mas ele distribuía. E Jesus reconheceu, bateu na porta de Zaqueu e disse: Zaqueu, é importante que hoje eu vá dormir aqui ou repousar em sua casa. E Zaqueu abriu as portas da sua casa luxuosa, rica, né, para receber Jesus. E ele mesmo, Zaqueu, diz a Jesus: Senhor, embora rico, tenho distribuído, tenho feito a caridade, tenho propiciado o bem de tantos outros que estão à nossa volta. Cumpro as minhas obrigações, dou a César o que é de César, mas também pratico a fraternidade conforme prega a nossa religião, conforme prega os nossos princípios judaicos. E Jesus o abençoou, então, mostrando que não se despreza aquele que, tendo a riqueza, faz a caridade. Pelo contrário, se deve valorizar. Em qualquer situação da vida humana, podemos nos devotar a um trabalho fraternal de evolução pessoal e coletiva. Lembro também da visita de Jesus a um centurião romano, um soldado que tinha participado de muitas batalhas, estava já aposentado ao viver na Judéia e Jesus foi ter com ele e disse então: é admirável a fé e o procedimento desse homem, porque ainda que um homem das armas, ele tinha em seu coração os sentimentos de justiça, os critérios de amor aos seus semelhantes. Foi um bom comandante, foi um bom soldado, porque também nessa área, também nos exércitos, como em todas as atividades humanas, são necessários os homens de bem. Guardemos, portanto, a necessidade em nós mesmos de entender o que sejam as posses. E não vamos pensar que aqui, como já foi dito, estaríamos nos referindo apenas àqueles que são milionários. Todos nós somos ricos em alguma coisa. Todos nós recebemos de Deus alguma coisa que podemos distribuir. E a caridade e a fraternidade devem falar mais alto dentro dos nossos corações. Muito bem. Vamos então agora à nossa prece de encerramento, pedindo a Deus que nos ampare sempre, que nos oriente sempre, para que possamos empregar de forma justa, equilibrada, com bom senso, fraternalmente e com a caridade, todos os dons que Ele nos tenha dado, favorecendo aqueles que estão conosco, aqueles que estão à nossa volta, para servirmos de exemplo àqueles também que ainda não compreenderam a necessidade do distribuir, do fazer um benefício
da caridade e do amparo a todos aqueles que têm um pouco menos do que nós, aqueles que precisam do nosso apoio, seja de coisas materiais, seja de coisas espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.